Olá, eu sou a Fernanda Reutemann, faço parte da diretoria da BRH Rio de Janeiro, sou vice-presidente nesse momento e nós estamos aqui do maior congresso de recursos humanos do Rio de Janeiro. E tenho o maior prazer e o privilégio de estar dividindo esse espaço com duas pessoas que eu considero que é escola dentro do tema. Então, eles vão falar por si. A gente está aqui com a Leila Nascimento, com o Paulo Sardinha, e a ideia é trazer um tema que eu acho que vai ser de interesse de todo mundo. Escutar um pouco sobre como é que está a perspectiva de recursos humanos no mundo e depois puxar uma lupa e trazer para o nosso ambiente aqui no Brasil. Então, com vocês, Leila. Muito obrigada, é um prazer imenso estarmos aqui no RH Rio, que é o congresso que nós temos o maior carinho, que somos da BRH Rio. E agora eu estou na diretoria executiva, na presidência da BRH Brasil, que reúne 23 estados. Então, é um prazer imenso estarmos nesse congresso, que para a gente é uma referência Brasil também, né? Se nós falarmos sobre os desafios mundo, eu trago um pouquinho de informações, né, da Federação Mundial, que reúne 93 associações de países voltados para recursos humanos. Eu diria que o primeiro tópico deveria ser relações do trabalho, porque nós estamos hoje experimentando novos modelos de trabalho, principalmente com esses novos profissionais no mercado, com essa juventude. Nós estamos experimentando que ninguém mais quer ter um contrato para sempre com a empresa. E dentro disso, nós hoje somos, na verdade, chamados a um mercado global, a um mercado onde você tem que ser muito bom, mas para qualquer empresa dentro da sua área. E nós ficamos muito tempo nessas relações do trabalho sendo levados àquilo que a empresa onde trabalhamos gostaria, mas hoje a empresa também não quer isso. Ela quer, na verdade, que você seja um profissional que tenha uma visão de fora, que possa contribuir com os desafios que ela tem no dia a dia. Esse é um ponto que eu considero assim de transformação nesse momento. O outro ponto que sempre tem uma discussão sobre é como é que a gente capta os melhores talentos para as organizações. Os melhores talentos hoje não estão só na formação acadêmica das pessoas, mas uma trajetória de experiência pessoal, que seja jovem ou seja profissional de uma certa experiência no mercado, ou até mesmo aqueles que nós consideramos a partir de 50 a mais. E eu falo muito que nós estamos voltando a ter esses profissionais dentro das empresas globalmente. Por quê? Que é o terceiro tema que eu vou falar, que vem com a inteligência artificial. A inteligência artificial traz os dados, as informações, mas quem analisa esses dados e essas transformações para uma tomada de decisão? Então, esses profissionais de 50 a mais estão sendo muito valorizados no mercado, porque toda a experiência que eles trazem conseguem fazer uma análise precisa de tudo que a inteligência artificial pode trazer de dados. Então, eu diria que esses três são três temas importantes hoje que nós temos que estar com uma lupa de atenção. Leila, você falou de atração. E para reter, né? E para reter esse público que está sempre muito ávido por novas experiências, novas oportunidades, em que os ciclos são menores, né? Então, assim, atraímos, colocamos dentro das organizações. E aí, esse processo de encantamento, porque da mesma forma que a empresa quer essa novidade, quer esse frescor, as pessoas que entram também. Então, como é que é também esse desafio? Na verdade, hoje não são as empresas que escolhem os profissionais que escolhem as empresas que querem trabalhar. Ninguém quer ter no seu currículo uma empresa que não tenha uma boa imagem, que não tenha um papel social na comunidade onde ela está. E essa geração de agora é uma geração de qualidade de vida e qualidade de trabalho. Então, o desafio é essas novas gerações querem ter um desenvolvimento profissional todo o tempo. No outro dia eu escutei um presidente falando assim: meu estagiário entrou na minha sala, sentou e me fez perguntas. E é exatamente isso. Nós estamos no momento de uma geração que não se restringe
a sua área, a sua pequena área na empresa. Ele quer realmente ser um profissional que seja um profissional pleno. Então, atrair esse pessoal é exatamente você dar condições dele enxergar para onde a empresa caminha e por onde eu posso caminhar junto. Senão, não fica. É. Paulo, diante disso que a Leila falou, como é que você vê o impacto dessa mudança dentro do Brasil? Assim, são características diferentes, né? Cultura diferente, né? Um modelo empresarial diferente. A gente tem, inclusive, legislação que é completamente diferente de outras localidades. Como é que você vê isso dentro do Brasil? Vamos começar pelas próprias diferenças, né? Se a gente pensar por outro lado, o Brasil, pela dimensão que tem, ele reúne aqui, de uma forma privilegiada, tudo que pode acontecer no mundo. Se nós olharmos, por exemplo, as multinacionais que estão presentes no Brasil, trabalhando junto com as empresas brasileiras, a gente vê que é uma multidiversidade, uma multicapacidade, multicompetências, porque a gente reúne aqui uma porção do que existe na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos. Isso nos sugere algumas questões, e até porque essas questões são meio ilimitadas, né? Uma que a gente pode pensar é na complexidade que isso tudo traz e nas consequências dessa complexidade para o ser humano que tem que lidar com várias necessidades e expectativas a cada dia. Então talvez a gente esteja diante de uma visão em que a gente tenha que simplificar um pouco ou trabalhar esse mundo complexo que a gente vive, mas de uma maneira mais simplificada, otimizada e preservando as pessoas dentro disso daí. Uma outra questão que isso traz é a dissolução de barreiras, que a Leila acabou de falar dando o último exemplo. Eu comecei minha carreira numa grande multinacional, em que nós tínhamos, aliás, você esteve lá junto comigo durante um bom tempo, e uma grande multinacional tinha padrões e valores que hoje modificaram. Então, muitas dessas fronteiras se diluíram e isso cria a necessidade de uma readaptação, de um reequilíbrio de tudo isso que vem pela frente. Agora, Embora você seja um profissional global, né? Porque já passou por todos os países também, não? eu tive a oportunidade de ter realmente contato com profissionais nos Estados Unidos, principalmente na Europa, na África, inclusive, né? Tive esse privilégio. Então, a primeira coisa que a gente percebe é que as necessidades humanas são as mesmas onde nós estamos. Claro, modifica os valores, modifica a legislação, modifica tudo, mas se preserva a essência, isso tem. Agora, em relação ao pensamento anterior, uma questão que eu fico imaginando é que talvez a gente tenha que incluir na nossa maneira de trabalhar é se preparar para o que nós não conhecemos ainda, né? Então, eu vejo muitos profissionais trabalhando com a realidade conhecida. Realidade, inclusive, que muda, inclusive em ciclos cada vez mais curtos. Eu imagino o que será fazer uma faculdade de 5 anos no futuro. Quando você entrar no primeiro ano, você vai estar começando uma faculdade que será totalmente diferente no quinto ano. Então, essa brevidade desses ciclos, a complexidade, ao mesmo tempo que permanece a necessidade, nós temos uma simplicidade, a preservação da saúde, do nosso bem-estar, e que isso tudo leva a resultados de trabalho, né? Talvez a gente tenha que começar a pensar como é que a gente olha para o futuro e diz assim, terei que lidar com alguma coisa que hoje não é conhecido ainda. Então, uma parcela disso vai ser muito importante. Lidar com aquilo que é absolutamente novo, né? Não é trabalhar com o que eu já conheço de forma diferente. É trabalhar de forma diferente com algo que eu nunca vi. E nós ouvimos o tempo todo as queixas negativas sobre uma transição imposta, que é natural, né? A sociedade muda e nós acompanhamos, fazemos as mudanças da sociedade, mas essa questão da transição do novo, do diferente, do desconhecido, talvez seja uma das fronteiras que ainda permanecem de pé, longe, para o qual o profissional de recursos humanos deve olhar
porque, como sempre, ele vai ter a responsabilidade e o privilégio de fazer as interlocuções das organizações com os ambientes onde elas estão inseridas. Você falou dos profissionais de recursos humanos, né? E como é que ficam os líderes, né? Porque o profissional de recursos humanos, ele vai trabalhar estrategicamente, vai estar junto com as lideranças, junto com os diretores, com o board da empresa, mas na verdade é ele que está lá no dia a dia, né? E como é que é essa transformação dele? Porque ele também está sofrendo essas modificações. A organização é um recorte, né, da sociedade. A sociedade está passando por tudo isso, então as organizações também. Como ajudar esses líderes, né? Como ajudar na escolha desses líderes? Como fazer essa posição de liderança ser atrativa? Porque cada dia mais a gente vê jovens que não têm interesse pela cadeira de liderança, né? Como é que a gente pode contribuir com isso? Eu vejo que as lideranças hoje elas assumem um papel bastante diferenciado do que nós tínhamos até agora. Primeiro, a liderança precisa estar compreendendo que não se tem mais respostas prontas. As respostas hoje, muitas das vezes, estão na própria equipe, né? E essa aproximação do time e da equipe, ela é fundamental. Outro ponto que eu considero super importante é que o conhecimento é contínuo, a educação é permanente. Aqueles líderes que se fecharam no conhecimento que tinham até então não conseguem entender o que está ao seu redor. E eu sempre falo que ser líder é entender de cenários, é conhecer os cenários. Quando você não sabe o que está acontecendo à sua volta, no seu país, em outros países, você está indo para qualquer lugar, igual a Alice do País das Maravilhas, né? Eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar serve. E hoje as empresas estão sendo toda vez muito indagadas sobre esse momento atual, que a gente não tem todas as respostas, nem os líderes terão. E as novas gerações também exigem uma liderança que seja referência. Referência em quê? Em propósito, em valores, em comungar da importância hoje de qualidade de vida, que valorizam demais. Então, realmente, eu vejo que o modelo se transforma. Paulo, quer complementar? Eu vou voltar no início e vou dizer assim, como é que ficam as lideranças? Fico com as responsabilidades, porque isso é intransferível. Ao desejar assumir, né, e dar continuidade ao papel, nós não podemos abrir mão de responsabilidades que isso nos impõe. E essa responsabilidade significa aguçar o horário para vários elementos que a Leila falou, principalmente ampliando um respeito muito grande para as pessoas que estão momentaneamente sob a nossa liderança, né? Pensando verdadeiramente no desenvolvimento delas. Eu costumo sempre dizer o seguinte, se nós abrirmos os livros, tem várias definições de lideranças. Eu costumo dar uma muito simples. Quando feita uma pesquisa, o que os pais esperam dos filhos, uma das respostas que vem muito assim na frente é que eles sejam melhores do que eu sou, do que o pai e a mãe são, né? É um desejo natural que a gente possa realmente ter filhos que sejam melhores até do que nós, não passar por algumas coisas que nós passamos, né? Então isso é uma coisa simples de transferir para as lideranças. Olhar para as equipes que estão sob a responsabilidade de construir alguma coisa significa olhar para eles e trabalhar para que eles se tornem melhores, né? Havia aquela ideia antiga, não quero que me faça sombra. Isso é absolutamente deplorável numa situação de hoje. Eu diria que eu fico muito feliz quando eu vejo que lideranças conseguem fazer uma sucessão muito bem sucedida de novos líderes, aproveitando tudo que existe de bom nas novas gerações que chegam, com novos valores, com novas ideias, com novas aspirações. Então elas ficam com a responsabilidade. Fernanda, se me permite, eu vejo também algo super importante quando eu falei
de ser estudante permanente. Eu sempre tive para mim que de 2 em 2 anos eu participava de um congresso internacional. A minha trajetória eu fiz isso. Todos os anos participando de congressos de RH da própria BRH. Isso aqui é um MBA de curta duração. O temário que nós estamos tendo aqui, talvez não encontremos num curso, num programa de um único MBA. Teríamos que juntar vários programas para ter esse conteúdo que está tendo aqui. Então, a mensagem que eu também deixo é: não somos uma ilha, precisamos crescer juntos. E crescer juntos é essa participação nesses momentos que a gente tem, que a BRH oferece muito bem e que a BRH Rio está de parabéns. Nossa, olha que encerramento lindo, né? É assim, a gente cuidar dessa perenidade, né? Porque quem está chegando vai ser responsável para levar isso até o futuro. É a sustentabilidade das organizações, da sociedade como um todo, né? Então, como você falou, esse congresso a gente está tentando reunir a maioria desses temas que vocês trouxeram, que é a questão da liderança, da questão da cultura, de novas formas de olhar o mundo. É o que a gente tem tentado trazer e reunir nesses encontros. E tantos outros que a gente tem aí pelo país, né? A gente vai ter o CONAR lá na frente, a gente tem outros congressos das demais seccionais que a gente tem certeza que podem contribuir também para esse autodesenvolvimento, né? Para esse crescimento, para esse MBA, né? Em poucos dias. Paulo, muito obrigada. Leila, muito obrigada. Um prazer ter vocês aqui. Só enriquece o nosso encontro. É um módulo desse evento tão grande que está acontecendo. Muito obrigada.